A polícia prendeu nesta terça-feira 13 criminosos que invadiram uma emissora de TV no Equador. Toda a invasão foi transmitida ao vivo. O presidente Daniel Noboa determinou que os grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e também decretou conflito armado interno, autorizando as Forças Armadas a neutralizarem os terroristas. As aulas escolares foram suspensas em todo o país até sexta-feira e os comércios foram fechados diante dessa crise de segurança. Caio, o crime organizado deve ser encarado como terrorismo? Olha, a gente teve a oportunidade de discutir aí com bastante extensão, né, os conceitos de terrorismo. A gente trouxe legislação internacional, tem a legislação brasileira, né, que o Zé Eduardo, inclusive, participou da elaboração, que trata disso, né, quais são, como que se tipifica, mas assim, em linhas gerais, a gente pode falar que o emprego sistemático de violência com finalidade política caracteriza terrorismo e não parece ser outra situação, né? Ainda mais considerando o emprego aí de força, também no canal de televisão, tem todo esse aspecto midiático, mesmo para aterrorizar a população, né? Para desorganizar a sociedade, isso obviamente tem uma finalidade. E eu acho que está escancarado uma realidade sul-americana e nós não escapamos disso aqui no Brasil, que é o narcoterrorismo, né? É o uso da extrema violência para tiranizar comunidades, para ganhar espaço político, né? Para persuadir, para coagir, na verdade, pelo medo, né? Então, é uma situação, assim, é lamentável, né? A gente se solidariza principalmente com os colegas da imprensa, né? E eu fico chocado e imagino que, infelizmente, não é uma realidade tão distante aqui para nós no Brasil, né? Pelo contrário. Então, enfim, desejo que essa situação seja mitigada o quanto antes. Acho que essas medidas emergenciais, elas são necessárias e você tratar as coisas pelo que elas são, né? Um poder paralelo ao Estado, querendo se impor pela força, não pode ter outro nome que não uma organização terrorista. Zé, crime organizado deve ser encarado como terrorismo na sua avaliação? Olha, nós temos que tomar algum cuidado com conceitos, não pelos conceitos em si, porque conceitos são rótulos que nós colocamos nas realidades, mas pelas consequências que nós atribuímos aos conceitos. O conceito de organização criminosa que o Brasil adota é muito amplo, nem sempre ele tem uma finalidade terrorista. Vou dar um exemplo que o nosso telespectador vai entender, acredito eu. Imagine que um governante brasileiro resolvesse montar uma organização criminosa para receber presentes de governos do exterior e vendê-los em outras partes do mundo para ficar com dinheiro para uso pessoal, uso político. Isso pode configurar uma organização criminosa, mas não propriamente terrorismo. Então, eu tenho que separar muito claramente os conceitos do ponto de vista jurídico para poder ter consequências. O que não quer dizer que eu não devo combater as organizações criminosas com rigor. E, fundamentalmente, as situações que dizem respeito ao narcotráfico, eu tenho que combatê-los muito ferozmente. Não só com leis, não só com repressão, também com repressão, é muito importante, com investigação, com inteligência, com repressão, mas analisando as suas causas. E eu, como disse no bloco anterior, estou convencido que nós estamos perdendo a guerra para as drogas estão nos derrotando, não é? Como, de certa forma, a bebida derrotou a polícia e as forças de segurança dos Estados Unidos durante a lei seca. Nós temos que ter análise de causas. O que fazer para enfrentar esse comércio indevido das drogas? É só a repressão ou eu tenho formas outras de tratar esse problema? Eu tenho que refletir sobre isso de forma madura. Como também, na base disso tudo, está a má estrutura do sistema prisional. O pouco que li agora há pouco sobre o Equador, me parece que o problema também está nos presídios ali. Tivemos dezenas de presídios envolvidos num levante simultaneamente. O crime organizado corrompe a estrutura do Estado, o crime organizado ele corrompe a política, o crime organizado é perverso demais, Leandro. Então, eu acredito que, separando conceitos, nós temos que ter tratamentos distintos, mas igualmente afirmações conclusivas contra o crime organizado, especialmente em relação ao combate ao tráfico, atacando a causa do problema, inclusive a situação dos próprios presídios. Ministro, o senhor tem 30 segundos. Considerações finais. Eu acho que cada vez mais, e aqui vai um apelo, que nós começamos a pensar a segurança pública de uma forma séria.
de forma racional, sem dogmas, sem passionalismo e sem respostas populistas imediatas para atender problemas que têm causas muito mais profundas. Se nós não fizermos isso, nós vamos cada vez mais perder o combate para a criminalidade e para as drogas. Caio, 30 segundos. Eu acredito que não é porque nós não temos aí a panaceia para o problema da segurança pública que nós devemos deixar de fazer reformas óbvias. A gente tratou aqui de algumas questões que podem ser mitigadas. A gente tem uma série, assim, literalmente dezenas de milhares de pessoas sofrendo crimes em decorrência dessa saidinha temporária. Isso não faz o menor sentido, mas a gente já mostrou, né, estatisticamente, que o que deveria ser um instrumento de ressocialização, na verdade, é um pretexto para o cometimento de novos crimes, inclusive para a fuga em massa de pessoas do sistema prisional, né, aí na casa das dezenas de milhares de detentos que deveriam estar presos, mas voltaram precocemente para o convívio social.